Vamos iniciar então esta sessão. O professor Nuno Barco de Alvarenga foi nosso colega durante muitos anos. É licenciado em Engenharia Agroindustrial, doutorado em Engenharia Agroindustrial e deixou-nos, ao fim de 20 e tal anos, para ir para Lisboa para o Instituto Nacional de Investigação Agrária, onde é o responsável e o diretor do Laboratório de Leite e Produtos Lácteos. É vice-presidente do Conselho Científico do INIAF, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, e continua, obviamente, a trabalhar na paixão dele, que são os queijos, publicando, organizando seminários, encontros com associações de produtores e por aí. Portanto, vamos dar início, estamos à espera da outra professora Manuela Pintado. Posso, se calhar, já apresentá-la? Posso apresentar. A professora Manuela Pintado, está a ver a minha cábula, aqui não sei se sei tudo. É licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade do Porto, é doutorada em Biotecnologia pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, é professora associada e diretora adjunta da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e diretora do Centro de Investigação CBQF, que é o Centro de Biotecnologia e Química Fina. Desenvolve principalmente o trabalho como docente e investigadora na zona de interface entre a microbiologia e a saúde, tem participado em vários projetos de ID, especialmente na área de valorização de subprodutos e resíduos, produção e caracterização de compostos bioativos, alimentos funcionais e antimicrobianos naturais, em diferentes setores de atividade, nomeadamente também nos laticínios, razão pela qual também foi convidada a participar nesta sessão. E, portanto, peço imensa desculpa não poder estar aí, mas tive que vir fazer aqui parte de um board no Brasil, então, mas é um gosto estar, sobretudo porque estar com o Instituto Politécnico de Beja é um prazer sempre. Agradeço imenso à Antónia e depois também à Teresa e ao Bartolomeu, que de alguma maneira também é filho do vosso instituto, por me ter permitido ao longo destes anos trabalhar aí e, sobretudo, poder me dedicar ainda ao estudo do queijo. E eu comecei a trabalhar no meu doutoramento com a área de queijo e, portanto, eu vou-vos apresentar alguns dos conceitos que eu também aprendi, só para vos introduzir. Eu penso que vocês fizeram isto nas aulas, mas só para fazer um pequeno enquadramento, e depois falarei um pouco também da microbiologia, do que nós fizemos num projeto de investigação, que certamente o professor Bartolomeu também irá falar, de valorização do queijo certo. Por isso, um gosto de estar convosco. A qualquer momento podem-me parar e o Bartolomeu para-me também e eu falo. Bem, a primeira parte que eu vos queria dizer um bocadinho era, desculpem só para eu ser tirar daqui e vou tirar, porque senão... na verdade, quando falamos da fermentação, é talvez a tecnologia mais antiga que é conhecida dentro da conservação dos alimentos. E além disso, hoje em dia falamos tanto em biotecnologia, todos já ouviram falar, é muito... toda a gente quer fazer biotecnologia, mas a biotecnologia tem séculos e séculos e séculos. E por isso, na verdade, o que nós fazemos a maior parte das vezes, como humanos, é tentar olhar também a natureza e trazer da experiência que a própria natureza tem e aplicá-la na nossa tecnologia. Por isso, muitas das nossas tecnologias são cada vez mais, sobretudo esta área da biotecnologia, é inspirada na natureza. Por isso, a produção de alimentos e bebidas utilizando micro-organismos já existe há muitos séculos e é o processo mais antigo e economicamente mais relevante de todas as biotecnologias. Portanto, na verdade, nós trabalhamos na área alimentar, podemos dizer claramente que trabalhamos na área da biotecnologia há muitos anos e estamos, desde há muitos anos, sempre avançados com esta área da biotecnologia. Isto não está a passar, vou ver se eu consigo. Na verdade, o leite, como vocês conhecem, e provavelmente muitos já tomaram hoje de manhã, é de facto uma solução com muita água, que é muito importante para a saúde, e tem cerca de 13% de sólidos. Esses sólidos, se tivéssemos só lá, tem minerais, tem uma fonte de açúcar muito importante, que é a lactose, e temos lá quase 5% de lactose, e se isso fosse só o leite, teríamos uma solução transparente, completamente verdadeira,
mas à qual também se junta uma gordura, que às vezes tem sido criticada, mas cada vez mais demonstrada com valor, que quando se junta essa água forma uma emulsão, mas depois temos lá também um componente extremamente importante, que é a proteína. E essa proteína homogeneizada está na que chamamos uma solução coloidal. Portanto, os vossos professores já vos terão explicado toda essa área mais da biologia, do alimento, e, na verdade, o leite é sem dúvida uma solução coloidal. E, portanto, qualquer ação que possa mexer na proteína ou até na gordura, podemos desestabilizá-la, como sabem, mas também tirar partido disso. E isso é aquilo que nós fazemos quando, por exemplo, fazemos o queijo. O professor Bartolomeu falará disso, que de facto eu posso destabilizar esta solução coloidal e precipitar a proteína. No fundo é aquilo que nós queremos quando fazemos um queijo, é separar sobretudo a proteína e a gordura para podermos ter um queijo depois em diferentes formatos, preparado para ser consumido. A parte normalmente dos minerais e da lactose, quando fazemos o queijo, fica no que nós chamamos o soro de leite, mas na verdade, mesmo assim, há muita lactose que fica ainda retida. Na verdade, o leite, para além de toda a perspectiva que vos falei do valor comercial, do ponto de vista de criar novos produtos, ele também tem muito valor porque tem um conjunto de componentes macro, que já falámos, a lactose, a gordura, a proteína, mas depois também é riquíssimo em vitaminas específicas, é riquíssimo em proteínas de soro, que na verdade são proteínas que hoje em dia sabem têm um valor nutricional elevadíssimo, e também tem muitas enzimas, e essas enzimas também são fundamentais e terão também um valor importante, tanto para nós, nutricionalmente, como do ponto de vista, até em alguns casos, tecnológico. Um ponto importante também é que ele também tem o cálcio. Aliás, quando alguém pergunta porquê é que toma leite, a maior parte das pessoas usa o leite como uma forma biodisponível de cálcio. Portanto, na verdade, este valor é incalculável e, apesar da questão da lactose ser grandemente um dos maiores limitadores de consumo de leite atualmente, porque as pessoas consideram que são muito intolerantes à lactose, apesar de na Europa só termos cerca de 6% de intolerantes, tem havido um crescimento muito grande de intolerância ou dita intolerância na comunicação e, portanto, nós temos que olhar, ok, mas atenção, nós quando fermentamos podemos degradar essa lactose e, de facto, é a oportunidade que nós temos quando usamos micro-organismos e num produto como o queijo ou como o iogurte, essa lactose pode ser degradada até novos compostos e temos a vantagem de tornar um produto muito mais preparado para o intolerante à lactose, algumas vezes quase só com vestígios de lactose, e ao mesmo tempo essa fermentação vai trazer propriedades que iremos ver agora. O processo da fermentação do leite, de facto, surge já há muitos anos, há muitos séculos, na necessidade de conservar esse leite. E, portanto, o que acontece é que quando nós fermentamos, quando os micro-organismos utilizam a lactose como fonte de açúcar e nesse metabolismo libertam ácidos ou até mesmo etanol, por exemplo, no caso das leveduras, nesse caso, esses compostos, como sabemos, descem o pH. E descem o pH, permitem, para além de ser o pH, que protege contra determinados patogénicos, também os próprios compostos podem alterar e também inibir muitos patogénicos. Portanto, na verdade, esta fermentação, para além do aspecto positivo que vamos falar, sensorial, também tem sobretudo um aspecto importante na segurança do produto. E, portanto, hoje em dia, como vocês sabem, temos um iogurte que pode ter 28 dias de prazo de validade, mas nós sabemos que deixamos em casa a 4 graus e ele tem um pH tão baixo, que foi originado pela fermentação da lactose, pelos streptococcus e pelo lactobacillus delbrueckii. Essas duas bactérias permitiram descer tanto de pH que esse produto, com um leite que foi usar previamente pasteurizado, permite-nos ter um produto muito mais tempo do que 28 dias, todos nós sabemos. Portanto, na verdade, a fermentação permite claramente prolongar o prazo de validade do leite em diferentes formatos. Assim, na verdade, essa fermentação, sobretudo, advém do grande açúcar que está lá, que é a lactose, e esse é o maioritário. Portanto, quando nós avaliamos, colocamos bactérias, nomeadamente as bactérias láticas, que são bactérias que produzem
ácido lático, algumas, e algumas para além do ácido lático, outros compostos, outros ácidos orgânicos também de cadeia curta, que nós chamamos muitas vezes ácidos gordos de cadeia curta. Essas bactérias normalmente pertencem sobretudo ao grupo dos streptococcus e dos lactobacilos, e eles estão muito preparados, e eles adoram lactose, portanto estão muito preparados para a degradar. Mas também, muitas vezes, o que acontece é que há outras bactérias e outras leveduras que podemos colocar, inclusive também outros ibolós, portanto filamentosos, que podemos colocar numa tentativa de criar mais valor. E porquê? Porque depois de fazer a primeira fermentação, ou seja, transformar a lactose em ácido lático e outros ácidos, podemos utilizar esses ácidos e a partir deles outras bactérias e fungos podem de facto criar novas moléculas que dão uma riqueza de sabor e às vezes de textura ao próprio queijo. E portanto o que nós falamos é que há, normalmente como iremos ver, um grupo de bactérias que é colocado para fazer a primeira fermentação, e essa primeira fermentação vai sobretudo produzir ácido lático e outros ácidos orgânicos, e depois podemos usar outros micro-organismos que vão fazer as fermentações secundárias. E portanto, acima de tudo, o que é que acontece nessa fermentação? Essa fermentação vai levar sobretudo que a lactose possa ser fermentada. A maior parte das bactérias são homofermentativas, quer dizer que estas bactérias láticas, grande parte delas, produzem sobretudo ácido lático e por isso designam-se de homofermentativas, só um tipo de ácido orgânico. Mas depois também temos outras bactérias que, sendo láticas, para além de produzirem lático, também produzem outras e chamam-se, como já sabem provavelmente, heterofermentativas, onde normalmente, inclusive, se produz CO2 e sobretudo também algumas álcool, mas sobretudo são mais as leveduras que às vezes integram alguns produtos que vocês, por exemplo, já conhecem muito bem, um kéfir tem, para além de bactérias, também leveduras. O próprio queijo, como se identificou no queijo Serpa, para além das bactérias, temos um grupo muito alargado também de leveduras que são fundamentais para criar estes compostos. Não vou detalhar-vos porque não vos quero amassar, mas nós podemos ter a transformação homofermentativa que vai dar o ácido lático. Temos algumas tirpes que são usados inclusive em queijos específicos para produzir, depois de fazer o ácido lático, podem produzir já o ácido propiónico e acético. Temos também algumas que conseguem usar o ácido cítrico, sabem que o ácido cítrico faz parte do leite, é um componente importante do leite, e também podem utilizar ácido cítrico e transformá-lo também em outros compostos, como o diacetil. O diacetil é aquele saborzinho a manteiga que vocês conhecem, por exemplo, da manteiga, e outros compostos derivados. Também temos a possibilidade da fermentação alcoólica, sobretudo aqui as leveduras a fazerem-no, fermentação butírica, a produção de ácido butírico, que é um componente até muito importante para o nosso organismo, e um ponto importante também, a fermentação negativa. Por exemplo, quando temos coliformes, o E. coli num queijo, esse E. coli também transforma fortemente a glicose e dá ácido lático, mas sobretudo muito CO2. E portanto, quando um queijo se abre e está contaminado, por exemplo, com coliformes, é fácil de ver que temos muitos buraquinhos homogéneos por todo o queijo, muito replicados. Isso normalmente é sinal de uma contaminação por coliformes que gerou, a partir da lactose, gerou este gás e formou estas bolhinhas muito homogéneas. Há muitos queijos com bolhas, mas não são homogéneos. Podem ser tecnológicos ou podem ser produzidos, por exemplo, por bactérias que fazem essa indução. Mas quando o E. coli aparecem buraquinhos, parecem alfinetadas grandes em todo o queijo. Isso é uma contaminação. E, portanto, esse metabolismo das bactérias que estão lá vai depender muito, naturalmente, dos micro-organismos que colocamos, de sal e a água que está lá, porque as bactérias precisam de água. O sal pode controlar o crescimento de algumas delas e tornar, inclusive, um meio mais seletivo, e, naturalmente, o pH. As bactérias láticas são boas porque conseguem manter-se a metabolizar ainda a pHs baixos, enquanto que as patogénicas normalmente inibem-se a partir dos 5, por exemplo. Então isso permite muito que estas bactérias possam inibir as patogénicas. E o que nós vemos normalmente é de facto aqui uma curva de crescimento, de redução da lactose, como podem ver,
e depois o aumento normalmente do lactato. Atenção, naturalmente falta aqui um fator que não falei, mas a temperatura também é um fator limitante que pode favorecer positivamente algumas das bactérias que estão lá ou negativamente. Portanto, também, não estando aqui, saliento, a temperatura é também um aspecto importante no metabolismo. Então, o que é que acontece sobretudo? As bactérias têm enzimas, podem libertar enzimas para o meio, enzimas essas que vão poder quebrar a gordura e, portanto, no queijo há um fenómeno de lipólise, que o professor Alvarenga irá falar, de um processo de lipólise, e normalmente o que eles fazem é naturalmente cortar os ácidos gordos a partir de um triglicerídeo que existe naturalmente no leite e naturalmente também o que se sabe hoje em dia, temos aqui, quanto mais homogeneizamos o leite e criamos bolhinhas mais pequeninas, conseguimos também que a lipólise seja melhor. Portanto, também podemos tecnologicamente controlar esse processo. Ainda, muitas vezes, o que é que vai depois acontecer a esses ácidos gordos? Muitos desses ácidos gordos, através de outras enzimas que podem ser libertadas pelos tais micro-organismos secundários, podem libertar-se no meio e podem também produzir metilcetonas ou outros compostos, sobretudo estas que dão uma riqueza grande à parte aromática do queijo. Ainda as bactérias têm um papel importante, para além da descida do pH e da lipólise, têm também um papel importante de partir a proteína, que inicialmente é partida através de enzimas que vêm no coalho, mas depois podemos ainda parti-las mais para dar aminoácidos e péptidos, e são sobretudo feitos a partir de proteases e peptidases que muitas bactérias láticas ou leveduras libertam no próprio queijo ou na matriz. Isso vai depender muito com o tipo de bactéria que está lá, porque depende muito das enzimas que essas bactérias, e portanto podemos ter, e aqui vemos o azotenome proteico, estamos a falar sobretudo péptidos, aminoácidos, durante uma cura, ele vai aumentando gradualmente. A fase inicial a proteína liberta-se ainda, mas depois começa a diminuir e aumenta essencialmente os péptidos e os aminoácidos. Naturalmente, esses aminoácidos que são libertados ainda podem dar também compostos aromáticos e, portanto, muitas vezes, isto não é muito complexo, só para vos dizer que estes aminoácidos ainda podem ser usados também por as bactérias e podem libertar também compostos aromáticos fundamentais para o aroma desses queijos. Assim, nomeadamente, falando um bocadinho resumidamente dos micro-organismos, o que é que torna esses Na verdade, porque é que esses micro-organismos podem ajudar a inibir os patógenos. E, portanto, sobretudo, o que eles vão fazer, quando fazemos um processo nos produtos lácteos, primeiro começamos com o leite. Normalmente o leite tem um pré-processamento, dependendo se é pasteurizado ou não, ou muitas vezes numa termização já diminuem, na pasteurização eliminamos a maior parte e depois de pasteurizar adicionamos as bactérias. Portanto, essas bactérias depois permitem de facto descer o pH e, portanto, esse pH diminuído já inibe grande parte. Se alguma bactéria ainda quiser crescer lá, vai diminuí-lo e resolve grande parte do problema. Ainda os compostos que ele produz, não só a questão dos ácidos orgânicos, lático, propiónico, mas os próprios acetonas, álcoois também são inibitórios para muitos micro-organismos e esses processos de pós-fermentação são fundamentais para manter também seguro o queijo durante a cura. Ainda que tipo de micro-organismos temos? Temos aquilo que eu vos falei, as culturas primárias, cujo objetivo principal é, sobretudo, de libertar, de metabolizar a lactose para libertar ácido lático, e sobretudo é a primeira fase, ou outros compostos, e sobretudo também a microflora secundária, que são sobretudo também outras bactérias láticas, fungos ou leveduras, que podem libertar enzimas que vão cortar os lípidos, que vão cortar as proteínas até péptidos, e sobretudo vão transformar muitas do ácido lático e outros em compostos aromáticos. As culturas primárias que adicionamos normalmente distinguem-se entre mesofílica, que já irei falar, e termofílica, e hoje em dia existem marcas no mercado que vendem muitas destas bactérias. Mas há aqui um ponto importante também para salientar. Quando nós temos um queijo Serpa, o queijo Serpa é de facto um queijo de leite cru. Portanto, eu não adiciono nem pasteurizo
nem adiciono cultura. E, portanto, naturalmente, o próprio leite, porque tem bactérias lácticas que vão começando a metabolizar a lactose, vão começando a ficar prevalentes no queijo e ao fim de um mês elas prevalecem, inibindo completamente os patogénicos. E por isso é que também podemos ter hoje em dia um leite cru seguro. Mas, naturalmente, essa condução do metabolismo às vezes não corre tão bem. E por isso, o que nós tentamos, e vamos ver daqui a pouco, é que se nós não tivermos a cultura de arranho, há muitas perdas para o produtor, porque às vezes essa fermentação não corre da melhor maneira. Então, estas bactérias lácticas primárias e secundárias, sobretudo aquilo que eu disse foi produzir, na primeira etapa, libertar, degradar a lactose, libertar enzimas que começam a cortar as proteínas e a gordura e e já numa fase secundária estas normalmente começam a produzir, a partir inclusive do ácido lático, começam a libertar CO2. Por exemplo, vocês conhecem alguns queijos em mental que têm uns olhos grandes porque já é uma cultura secundária que foi adicionada. E, portanto, o que é que acontece? Em termos gerais, essas culturas vão produzir acidez, inibir patogénicos e vão ajudar à maturação do queijo para a criação do sabor particular. Portanto, numa primeira fase vão ajudar com o cloreto de cálcio, que o professor irá falar daqui a pouco, e com o coalho, vão também colaborar na descida de pH, que reafirma também esse coágulo e vai ajudar a sair a água para tornar a pasta moldável para fazer o queijo e ao mesmo tempo previne o crescimento das bactérias e também cria todas as condições para criar o sabor. Essas culturas, como falei, termófilas ou mesófilas, têm a ver com a temperatura que temos que usar para fazer o queijo, neste caso. Se forem mesófilas, trabalhamos entre 20 e 30 e termófilas, a temperatura do leite deve estar entre 40 a 45. Portanto, hoje em dia já há várias marcas que comercializam ou diretamente congeladas ou hoje em dia cada vez mais já em pozinho, liofilizadas, que podem ser adicionadas diretamente ou em algumas empresas vendem culturas que estão congeladas e que podemos ter que fazer 2 inóculos até deitar no volume de leite. Mas cada vez mais já as liofilizadas a terem um papel determinante. E por isso o que nós fizemos no nosso projeto, que foi o projeto SERPA, foi também trabalharmos em conjunto com os produtores, em conjunto com o Instituto Politécnico de Beja, com a professora Teresa e toda a equipa, e com também o INIAV, onde aqui temos o professor Bartolomeu representado. E, portanto, o que nós tentámos foi perceber esses marcadores químicos que estavam no queijo, para perceber, então, se há lá marcadores químicos, quais são as bactérias que estão lá que podem dar origem a essas moléculas. Esses marcadores químicos são o quê? São os compostos que dão o sabor característico ao queijo Serpa, o sabor e a qualidade. Então, se conhecendo esses compostos primeiro, podemos perceber pelas vias metabólicas dessas bactérias quais são as bactérias que estão lá e podem dar origem a esses. E foi assim que fizemos. Depois de selecionar com grande responsabilidade durante o seu doutoramento da professora Teresa, selecionaram-se muitas dessas bactérias, quantificaram-se e depois nós selecionámos as mais potenciais, como vamos ver, para fazer modelos de queijo de laboratório. Assim, já publicámos alguns artigos em conjunto. O que nós fizemos da professora Teresa foi, depois dela isolar, ela isolou inicialmente essas tipos, fez características de segurança para perceber se as bactérias eram seguras ou eram patogénicas, fez também para ver se conseguiam aguentar, porque nós também, para além de termos valor no queijo, queríamos que eventualmente algumas fossem probióticas, ou seja, quando nós comêssemos o queijo, pudessem resistir ao pH e pudessem inclusive melhorar a nossa microbiota intestinal, éramos ambiciosos, e depois de isolá-las e extrairmos o DNA e conhecê-las por a sequenciação, conseguimos também perceber, ver se essas bactérias melhores poderiam ter características tecnológicas, ou seja, se nós pusermos uma bactéria que ao pH 4,5 morre, então essa bactéria nunca vai ser uma boa bactéria para poder fazer queijo, porque vai descer, vai fermentar a lactose e no meio vai haver baixa de pH. E também queremos que elas degradem os lípidos.
fazer lipólise e queremos que elas degradem a proteína, façam proteólise e também, sobretudo, que também resistam ao sal, porque senão não consegue ter o sal do queijo. Então, isso deve ser tudo testado para as bactérias que nós selecionamos. Das bactérias que selecionamos estas 6 bactérias, 6 bactérias, que são bactérias que de facto mostraram a que chamamos melhor a potência tecnológica, ou seja, acidificaram muito bem, portanto conseguem degradar bem a lactose até ácido lático, conseguem também ser resistentes a temperaturas tecnológicas que usamos para o queijo e também ao sal, portanto ótimo, podemos usá-las convenientemente e além disso também permitem utilizar o ácido lático. E neste caso, essas 6 estirpes também mostraram elas, fizemos testes para ver se elas tinham atividade proteolítica e vimos que elas de facto também degradavam as proteínas em péptidos e aminoácidos, também vimos que tinha atividade lipolítica, ou seja, também degradava a gordura do queijo em ácidos gordos livres, transformando os triglicéridos em ácidos gordos livres e também vimos que tinha uma ação inibitória de patogénicos. Portanto, essas bactérias que selecionamos tinham todas as condições para, depois de crescer, fazerem um bom inóculo. Isso foi o que nós fizemos, selecionámos esses modelos e começámos a fazer modelos de queijo. Esses modelos de queijo é pegar em leite e aplicar em várias combinações as 6 bactérias que trabalhamos. E depois deixámos incubar, quase como se fosse um iogurte, durante 45 dias, porque ainda nós não drenámos o soro, tirámos um bocadinho do soro, mas não é um queijo curado, mas é uma simulação, e fizemos a microbiologia, fizemos os compostos voláteis para ver os paladares que elas geravam e também os aminoácidos. E, portanto, o que nós fizemos aí, depois de toda essa drenagem dessa incubação, vimos que, de facto, elas conseguiam, sobretudo mais algumas, estas primeiras que estão aqui assinaladas, eram as que desciam melhor o pH e, portanto, conseguiam, de facto, fermentar bem a lactose e também aqui vimos que, sobretudo neste caso, não tinha a Lactobacillus brevis, não tinha uma forte acidificação no início, mas depois conseguia reduzir. Também não queremos que elas acidifiquem muito, porque isso também pode ser negativo e criar queijos demasiado ácidos. Assim, o que nós fizemos, de facto, foi mostrar, de facto, que as bactérias mantiveram-se em grande quantidade, quer dizer que continuavam, não morriam ao longo da cura, que é fundamental. Vimos também que conseguíamos baixas contaminações, mas algumas, obviamente, vêm do cardo, é impossível não as ter. E também vimos que se libertavam, sobretudo, alguns aminoácidos mais prevalentes, como o ácido glutâmico, a alanina, a valina, como viram aqui, e ao mesmo tempo também se libertaram ácidos gordos de cadeia média, que também são muito importantes para a formação dos voláteis. E também conseguimos, inclusive, mostrar que estas bactérias, ao longo destes 45 dias, formaram novos compostos, ésteres e outros compostos que são altamente aromáticos e que podem dar, de facto, o sabor ao queijo. E, portanto, o que se fez, e provavelmente hoje o professor Bartolomeu irá explicar melhor, nós pegámos nas melhores bactérias, fez a professora Teresa fê-las crescer aí no inóculo de leite e depois levou-se para as indústrias onde foram testadas em leite cru, adicionando e percebendo se conseguimos obter, com as culturas vindas do próprio queijo Serpa, se conseguimos ter um queijo estabilizado de alta qualidade. E foi assim que, de facto, chegámos a um projeto no final de sucesso, onde conseguimos ter um projeto de alta qualidade em leite cru ou pasteurizado, mas a ideia é manter um queijo de denominação de origem DOP sem pasteurizar, e conseguimos, através destas bactérias que, vindo do queijo, foram isoladas, foram testadas e foram agora aplicadas em condições industriais com grande sucesso. E, portanto, acima de tudo, agradecer aos colegas daí, que sempre nos trataram muito bem, sempre com muito carinho, mas sobretudo porque são, de facto, parceiros fundamentais na qualidade científica para chegarmos a estes resultados e, sobretudo, para que o nosso queijo português de denominação de origem, quer Serpa e esperemos no futuro outros, possam continuar a manter-se na nossa cultura e cada vez com mais qualidade e com mais quantidade. Por isso deixávamos um obrigado a todos. Não sei se há questões. Manela, depois
esta brilhante apresentação, ainda muitas vezes se está a pensar se hoje em dia, com as tendências atuais da alimentação, se devem consumir produtos lácteos ou não. O que é que tu tens a dizer acerca disso? Bem, eu sou uma apologista de produtos lácteos, portanto, eu direi sempre que sim. Nós temos que respeitar, obviamente, a natureza de cada pessoa. Portanto, se as pessoas, de facto, não têm lactase, o queijo, há queijos no mercado que já têm tão pouca lactose que já, eu diria, consumidos com regularidade e baixa quantidade. Em tudo, o excesso é negativo, não é? Portanto, eu aqui digo, o excesso é negativo tanto para o queijo como para tudo. Portanto, se comidos em quantidades razoáveis, em diversidade também, eu acho que os produtos lácteos são uma fonte excepcional de proteína e sobretudo de cálcio. Por mais que a indústria consiga criar novos produtos à base de cálcio, o leite é o mais biodisponível. Portanto, isso é indiscutível. E, portanto, se quem não toma leite tem que ter mesmo, eu diria, sobretudo as mulheres, mais já na fase pré-menopausa, deve-se ter muito cuidado em tentar ter compensações, porque o leite, de facto, é a nossa maior via de cálcio, uma vez que é quase grande parte é absorvido e, na maior parte dos outros alimentos, a maior parte não é absorvido. Por isso, eu diria que é, sem dúvida, uma oportunidade, e eu acho que o leite foi visto muito como inimigo. Eu acho que essa fase está a diminuir neste momento. Acho que se começa também a mostrar que os próprios lípidos do leite têm, de facto, características, apesar de serem muitos deles, grande quantidade, saturados, têm mostrado eficácia em algumas, inclusive anti-obesidade e alguns processos que as pessoas não imaginariam. Portanto, também aqui a própria gordura, que era o aspecto mais negativo do leite e do queijo, também a afirmar-se com algum potencial na saúde. Por outro lado, o que é que tem acontecido? Os produtos lácteos têm sido, os laticínios têm sido muito, como têm lactose, têm sido dos melhores veículos para micro-organismos probióticos. Não é? Portanto, apesar de haver já vários produtos probióticos no mercado que não de origem láctea, aqui eu também acho que o impulso, a relação do laticínio com também a saúde veio muito ajudado já pelo próprio iogurte probiótico, o queijo probiótico e outros produtos, porque de facto a melhor matriz para o probiótico é indiscutivelmente o leite. E por isso também isso veio ajudar e penso que nos aproxima e faz aproximar mais os laticínios na área da saúde e portanto tem havido, eu diria, e espero que continue a haver um crescente de aceitação nos últimos anos, tirando a questão da lactose, também muitos consumidores que não rejeitam a questão da lactose a ver os laticínios como uma fonte importante de macronutrientes, proteína e gordura, mas sobretudo também a trazer muitos benefícios para a saúde juntamente com o micronutriente que é o cálcio, não é? Mas por isso a minha resposta é sim, agora sempre consumidos regularmente, de forma diversificada e moderada, porque comer meio queijo serve para uma refeição, eu diria que faz mal se calhar a todos nós. Portanto, a moderação aqui também muito importante no consumo destes produtos. Obrigada, Manuela. Mais alguém? Eu até só queria deixar aqui uma questão que não tive muito tempo a falar, mas muitos dos micro-organismos que nós trabalhamos, isolamos do próprio queijo Serpa, que a professora Teresa isolou e que depois nós caracterizamos ainda mais do que ela, juntamente o conhecimento dela com o nosso, de facto mostra que muitos destes micro-organismos podem ser probióticos, ou seja, têm características típicas de probióticos. Portanto, também muito a dizer que a nossa cultura que temos do ponto de vista gastronómico a ser fundamental para criar a nossa natureza da microbiota intestinal. E penso que nestes casos eles também podem ter um papel muito importante na qualidade benéfica que temos da nossa microbiota intestinal. Portanto, também para dizer que eles podem ter aí um papel muito importante. E esses micro-organismos são específicos só do queijo
Não sei se há mais alguma questão. Manuela, a pergunta é se esses micro-organismos probióticos são específicos só do queijo Serpa ou não? Que é uma pergunta muito interessante. Assim, na altura o que nós vimos, primeiro não encontramos estirpes, portanto, bactérias novas. Não é? Portanto, todas elas conseguimos identificá-las como pré-existentes. Agora, como se calhar também quem trabalha com a microbiologia sabe que há uma bactéria que tem uma espécie, só que depois a própria bactéria, no ambiente em que ela vive, acaba por ter características especiais. Portanto, eu diria que haverá bactérias com características só do cérebro, mesmo existindo essas espécies noutros produtos já conhecidos. O que é que acontece? O que nós não avançamos, porque ainda teríamos que fazer, ainda teríamos que agora fazer, por exemplo, perceber se essas bactérias conseguem colonizar as células intestinais, porque isso é fundamental, porque algumas bactérias podem resistir ao ácido, mas quando chegam ao intestino, como não conseguem ligar-se às células intestinais, saem diretamente logo no dia a seguir ou 2 dias depois. E isso não vai ter efeito na microbiota, não é? Portanto, agora teríamos, talvez um dia, com mais alguns investigadores, quer dizer que alguns alunos aí se entusiasmem, e podermos fazer esta parte de ver se as bactérias aderem ou não, para perceber até destas bactérias características do queijo Serpa, quais é que têm mais potencial e até compará-las do ponto de vista de características probióticas, outras que não foram ainda caracterizadas, se elas para a mesma espécie são melhores do que outras. E aí poderemos dizer com garantia que sim, que temos de facto bactérias probióticas com características especiais porque são do queijo Serpa. Para já, há só suspeita, teríamos que as validar. Manuela, posso fazer também uma pergunta? Estás a ouvir? Acho que sim. Sim. E quais são os passos que pensas serem mais importantes no seguimento deste projeto, o Serpaflora, que é um projeto que teve resultados, inclusivamente tivemos nesta sala a maior parte dos produtores de queijo aqui da região de Serpa. O que é que achas que se deve fazer? Os queijos produzidos, mesmo pasteurizados com a microbiota isolada, eram queijos bastante característicos. E o que é que tu achas que se deve fazer agora, os passos seguintes, mesmo a nível nacional? Sim. Primeiro, há uma questão, é muito interessante nós sabermos, temos já a prova, né? Portanto, agora já temos a prova que é fundamental e os próprios produtores provaram a prova, o que quer dizer que sabem que é possível. O que nós não temos é uma empresa que produza ainda essas bactérias em quantidade. Uma coisa é eu fazer o meu inóculo no laboratório, fazer um teste industrial, outra coisa é entregar esses micro-organismos de forma diária, estável, para a empresa aplicar. Portanto, isso vai ter que haver de facto uma empresa ou uma nova empresa que coloque estes micro-organismos a crescer num reator em grande quantidade, portanto já vimos que elas crescem bem, portanto crescer, e depois desidratá-las por liofilização e serem entregues aos produtores ou vendidas aos produtores, portanto até podemos criar aqui um novo negócio, para poderem aplicar. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto começa porque vender só, ou fazer bactérias só para os produtores de Serpa, que são poucos, provavelmente não permitiria ter uma empresa economicamente viável, porque temos pouca quantidade. E até por isso, começarmos a pensar, já discutimos isso, porque este problema do queijo Serpa, de não ter um inóculo específico para manter e perpetuar esse queijo mais seguro e com mais estabilidade no mercado, é um problema para o resto dos queijos que temos em Portugal tradicionais. Portanto, o que nós temos vindo a discutir de facto e queremos dar agora como próximo passo é tentar levar este projeto aos vários projetos de denominação de origem e um IGP que temos, para que para quem, as associações responsáveis por esses queijos e até outras entidades de investigação que colaboram mais frequentemente com esses queijos, possamos fazer a mesma caminhada. E no futuro, isto já não sei se ainda chegou lá antes da minha reforma, mas num futuro, espero que seja próximo, podermos ter para
cada queijo tradicional, denominação de origem que temos em Portugal, o seu próprio inóculo. E, portanto, isso permitiria, sobretudo, que, assim, para além de termos, de facto, a possibilidade de termos esses queijos estabilizados, sobretudo, por exemplo, para exportação, hoje em dia, por exemplo, os Estados Unidos não compram um queijo que não seja pasteurizado. Portanto, uma denominação de origem não pode entrar nos Estados Unidos. As limitações de mercado estão cada vez a aumentar mais e, portanto, o próprio queijo, a nossa cultura e o nosso produto tem que evoluir com os tempos. E, portanto, se nós conseguíssemos ter esse inóculo, eventualmente uma spin-off, uma nova empresa, jovens empreendedores começassem a produzir os inóculos do Serpa e todos os outros, certamente isso já permitiria ter uma capacidade de implementar uma empresa economicamente viável e fornecer os nossos produtores de queijo de cada denominação de origem e passarmos a ter um queijo que já existe em quase todos os países. França, o maior produtor de queijo de denominação de origem, há anos que tem um queijo de leite cru e adiciona uma cultura específica para aquele queijo. Portanto, a evolução é inevitavelmente para mantermos os nossos denominação de origem, é sem dúvida conseguirmos ter no futuro isto implementado. E, portanto, essa é a minha visão, que espero conjuntamente convosco e com outros colegas nestas áreas podermos levar e implementar daqui a alguns anos no mercado. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Antónia, à Teresa e ao João, que penso que são os organizadores desta sessão, o convite que fizeram. Também dizer que para mim é uma honra enorme estar aqui. Gosto muito de falar sobre queijo, como já perceberam pela intervenção da Antónia, mas gosto mais de falar sobre queijo no Alentejo e ainda mais na Escola Superior Agrária de Beja, que tive aqui 20 anos. Esta apresentação é uma apresentação muito ligeira sobre os queijos tradicionais. Falámos um pouco, na altura de organizar este evento, falámos um pouco e pensámos que não íamos falar só dos queijos alentejanos, nem dos queijos portugueses, mas também vamos tentar pôr alguns queijos internacionais, mas que também fazem parte da queijaria tradicional, que a queijaria tradicional não são só queijos portugueses. Pronto, e eu estava a dizer que a queijaria tradicional não são só queijos portugueses e então trazemos a organização mais, para além dos queijos portugueses, alguns queijos portugueses, alguns queijos europeus, 2 exemplares muito conhecidos e também temos cá uma aluna brasileira na Escola Superior Agrária que traz um queijo brasileiro que depois vamos provar. Quem quiser vai provar estes diferentes queijos que têm diferentes sensações aromáticas. Eu julgo que a Manuela falou algumas coisas que eu ia falar que não vou falar, mas vou tentar lembrar-me. Tínhamos pensado mais falar um pouco dos queijos tradicionais portugueses, no cardo, porque o cardo, a utilização do cardo é muito tradicional em Portugal e em Espanha, principalmente em Portugal e em Espanha, e portanto não se pode falar em queijos tradicionais sem falar no cardo. Na tecnologia, falar um pouco na tecnologia, e ainda bem que a Manuela falou nestas questões da bioquímica e não só em microbiologia, foi uma apresentação muito interessante e muito útil e prática, e depois vamos fazer a prova, portanto este vai ser e resolvi pôr aqui uma fotografia do cardo, muito bonita, para chamar a atenção da importância do cardo na queijaria tradicional. Pronto, os queijos portugueses elaborados, os queijos com denominação de origem protegida, que são queijos protegidos, encontram-se neste mapa. Julgo que a maior parte de nós conhece os queijos. Em Trás-os-Montes temos o queijo de Rins e o queijo de cabra transmontano, depois o queijo de Serra da Estrela, depois em Castelo Branco temos os queijos, agora chamam-se queijos da Beira Baixa, porque houve uma mudança na regulamentação há uns anos, há uns 4 ou 5 anos, chamam-se queijos da Beira Baixa, que é o queijo de Castelo Branco, o queijo amarelo da Beira Baixa e o queijo picante da Beira Baixa, que é o queijo queimoso. Depois temos o queijo rabassal,
temos os queijos Nisa, abaixo de Castelo Branco, temos o Nisa e o Mestiço Tolosa, que é o queijo único, que não é DOP, Denominação de Origem Protegida, que não tem DOP, tem IGP, Indicação Geográfica Protegida. Depois, isto já estamos no Alentejo, depois temos o queijo de Évora, o queijo Serpa e temos também o queijo de Azeitão. Todos estes queijos em Portugal continental, elaborados em Portugal continental, são feitos com leite de ovelha ou cabra ou mistura de leite de ovelha e cabra. Não há queijo DOP com denominação de origem protegida. Deve-se dizer com DOP e não só queijo DOP. Pronto, isso é que eu corrigi agora. Deve ser queijo com denominação de origem protegida. Portanto, não há em Portugal continental queijo com DOP de vaca. Os únicos queijos com DOP de vaca são nos Açores, que é o queijo de São Jorge, que é o principal queijo português com DOP, em termos de volume de produção. E depois temos também um queijo que está praticamente distinto, que é o queijo do Pico. Uma questão importante foi sendo dita pela Manuela, é que todos os queijos portugueses têm que ser regulamentarmente elaborados a partir de leite cru e o que os torna seguros é a questão da acidificação durante o processo de cura. Durante o processo de cura, o abaixamento de pH torna o ambiente dentro do queijo hostil às bactérias patogénicas e, portanto, elas vão desaparecendo ao longo da cura. Mas é muito importante também para a segurança dos queijos, e temos aqui um veterinário, que é o Dr. Zé Mira, é muito importante a sanidade animal dos efetivos, porque não basta o queijo não basta o processo por eliminar as bactérias patogénicas, mas é muito importante o leite já não as ter à partida, a questão torna o queijo mais seguro. Muito rapidamente, o queijo de cabra, o mapa dos queijos, o queijo de cabra, que é o queijo de cabra transmontano, depois os queijos de vaca, da ilha, o queijo de São Jorge e o queijo do Pico, temos aqui dois exemplares. Depois, os queijos de mistura, temos em cima, temos o queijo rabassal, depois temos o queijo, já agora também outra curiosidade, um familiar da Presidente do Politécnico é produtor de queijo rabassal, é um dos grandes produtores de queijo rabassal, que é o irmão da professora Fátima. Eu já estive nessa queijaria, é uma queijaria muito interessante. Depois temos os queijos de Castelo Branco de mistura, que é os queijos da beira baixa de mistura, que é o queijo amarelo e o queijo picante, e depois temos mais abaixo, na região de Nisa, temos também o queijo de mistura, que é o queijo mestiço Tolosa, IGP. Depois temos aqui o mapa dos queijos de ovelha, que eu vou passar um pouco, porque à frente vamos voltar a falar neles, todos os queijos de ovelha, exatamente porque eu quero realçar os queijos de ovelha por causa da questão do cardo. O único queijo de ovelha que não é feito a partir de cardo, de flor do cardo, é o queijo terrinho. O coagulante pode ser coagulante animal, coalho animal. Este mapa é já o mapa de os queijos obtidos a partir de cardo, que se nós formos ver é o interior do país todo, e depois vamos ver à frente também cola um pouco com a parte de fronteira espanhola, com os queijos espanhóis desta região. É uma questão muito interessante, mas vamos ver à frente. Nestes queijos temos no norte temos o Serra da Estrela e já no centro o Castelo Branco. Depois
Temos o queijo de azeitão, é uma espécie de um queijo que foi desenvolvido um pouco a partir do queijo Serra da Estrela e levado para a Península de Setúbal. Mas estas tecnologias são todas muito parecidas, porque são, no fundo, os antigos copiaram as tecnologias umas das outras e houve uma grande transferência de saberes e de conhecimento. Estes queijos são todos milenares e houve uma grande transferência de saberes e de conhecimento, por isso eles são muito parecidos e se virmos, a tecnologia também é muito parecida. Não tem sentido estar aqui a apresentar a tecnologia de cada um destes queijos, porque a tecnologia é igual, é praticamente igual. Provavelmente a temperatura de coagulação é um bocadinho mais baixa num, um bocadinho mais alta no outro, mas é muito parecida. E temos já aqui os queijos do Alentejo, e temos os dois também espanhóis com esta tecnologia, que é o Torta de Alcazar e o La Serena, que, se formos ver, são queijos muito parecidos aqui, por exemplo, com o queijo Serpa, ou com o queijo Castelo Branco, ou com o queijo Serra da Estrela. São queijos muito semelhantes, têm todos uma pasta muito amanteigada, porque o cardo é um coagulante muito proteolítico, ou seja, tem enzimas muito proteolíticos, proteases asparticas com uma grande capacidade de proteólise e, portanto, quebra as ligações peptídicas da rede proteica e torna a pasta muito mais macia, e por isso é que estes queijos são, como a gente costuma designar, amanteigados, tem uma pasta amanteigada. Os espanhóis chamam-lhe as tortas, este tipo de pasta chamam as tortas, e daqui a torta de Alcazar. Há um ainda nas Ilhas Canárias, na Grande Canária, que é a flor de guia, que também é fabricada a partir de carne. E também, só que é o único queijo produzido a partir de carne que admite mistura. Agora, recentemente, começam a aparecer queijos pela Europa fora. Estão aqui dois exemplares italianos que usam o cardo como coagulante com tecnologias muito semelhantes. Por exemplo, este queijo em baixo é um queijo desenvolvido a partir do grana padano, que é o parmesão, com tecnologias muito semelhantes aos queijos que eles têm lá, mas em vez de ser coagulados com coalho animal, coagulados com coalho vegetal, e para atacar o mercado dos vegetarianos. Ou seja, apresentam um queijo praticamente igual ao coagulado com coalho animal e atacam o mercado dos vegetarianos. Estou aqui a dar ideias, há aqui gente com muitas ideias que é melhor não dar tantas. Pronto. Importante aqui em relação ao cardo, há muitas pessoas que têm dúvidas em relação ao cardo. O cardo, que é usado como agente coagulante, é do género Cynara e a espécie Cynara carduncus. E a espécie Cynara carduncus tem três variedades, que é o Scolanis, o Altilis e o Silvestris. O Silvestris é a variedade selvagem, é aquela que tem mais picos, que é usada, que é a espécie progenitora das outras duas, e é muito usada em Portugal porque é a que se desenvolve nos campos sem mais nada, é uma invasora. A alcachofra que nós costuma ser consumida não muito em Portugal, mas há países, por exemplo, em Itália consome-se muito alcachofra, é também uma variedade que foi desenvolvida a partir do silvestre, do cardo selvagem. Nunca chega a apresentar as inflorescências, os pistilos lilares. Porquê? Porque é colhido antes de chegar a este estado de maturação. E depois também há uma variedade
de cardo cultivado, que é um cardo com menos picos, mas também é muito usado como agente coagulante. Os pistilos também são muito usados como agente coagulante. Também aqui existem alguns exemplares, aqui pelo Alentejo, deste cardo cultivado. Aqui vocês podem ver mais ou menos a distribuição mundial da espécie Cynara cardúnculos. É um pouco a bacia mediterrânea, que é o norte da África e o sul da Europa, mas depois vêm por outros locais do mundo, essencialmente porquê? Porque é os locais onde há consumo de alcachofra. E a espécie foi levada para lá, mas é a forma mais cultivada e com o objetivo de produzir alcachofra para consumo. Aqui, nós temos aqui uma imagem que foram cedidas pelo professor Paulo Barracosa, do Politécnico de Viseu, que tem trabalhado muito connosco em projetos, e aqui também com o CEVAL, na área do cardo, da valorização do cardo, que é a colheita. Quis trazer um pouco, principalmente para os alunos, como se faz a colheita dos pistilos, no Politécnico de Viseu na Escola Agrária estão a desenvolver algumas formas de fazer a colheita mais mecanizada, como vocês veem aqui nesta figura, ou nesta, que até desenvolveram um protótipo num projeto que nós também entramos. Sim, desenvolver um protótipo para fazer a colheita. Ele mandou-me estas imagens para vos mostrar. Pronto, agora falando um pouco de tecnologia, claro, aqui vamos apresentar a tecnologia do queijo Serpa. Quando o leite entra, o leite é leite cru de ovelha, o primeiro passo é a filtração e o aquecimento à temperatura de coagulação. A temperatura de coagulação nunca é muito longe dos 30 graus, 28, 30, aqui depende um bocadinho do queijo, do tipo de queijo. Este exemplo é o queijo Serpa, mas vai depender um bocadinho do tipo de queijo. Depois vamos à preparação do coagulante. Aqui a preparação é lá no laboratório. Primeiro deve-se pesar a quantidade de coagulante a usar, e este coagulante é macerado, por exemplo, no almofariz, mas também pode ser numa misturadora, de qualquer forma, para retirar as enzimas, as cardosinas, que são as enzimas existentes no cardo, que devem ser retiradas ao máximo. O processo de extração é uma extração aquosa, que deve retirar estas enzimas do cardo e torná-las livres para atuar depois quando se adiciona o cardo ao leite. Depois é um processo de filtração, que é para não arrastar os pistilos, as flores, tem que fazer sempre uma filtração, e, por fim, uma medição antes de fazer a coagulação. A coagulação, como a professora Manuela há pouco disse, inicia-se com uma fase enzimática, com uma proteólise. Se vocês verem aquela figura A representa as micelas de caseína, que é a proteína do leite, e as micelas de caseína têm aqueles cabelos vermelhos, que são a parte hidrofílica da capa caseína, que, por ser hidrofílica, vai para o exterior da capa da micela de caseína. E a coagulação, que é um processo que se dá no nosso estômago, porque foi desenvolvido no nosso estômago para começar a digestão do leite. O processo de coagulação não foi desenvolvido para fazer queijo, foi desenvolvido para nós, os mamíferos, podermos digerir o leite. E então, quando se adiciona a quimosina, ou uma enzima coagulante como a cardosina que existe no cardo, o que é que acontece? Há uma destabilização a partir do corte da capa caseína numa determinada ligação, que é 105-metionina, 106-fenilalanina, que são dois aminoácidos, que é uma zona frágil da capa caseína, que vai ser cortada pela enzima,
E o que é que acontece? A partir desse momento, a parte hidrofílica das micelas de caseína vai para o meio aquoso e estabiliza completamente o leite e aquele sistema coloidal que a professora Manuela acabou de apresentar, que é um sistema coloidal, o leite é um sistema coloidal, fica completamente estabilizado. E a natureza o que é que faz? Faz com que o sistema coloidal comece a tentar arranjar outra forma de estar mais estável, já não tendo aquela parte que protegia as micelas, que era a parte hidrofílica da capa caseína. E então começam a agregar as várias micelas de caseína e submicelas, começam a agregar e a fazer o que a gente conhece como a coalhada. Este processo de agregação está aqui representado nesta figura. À esquerda ainda não está agregado. E temos aquelas caseínas de micela, aquelas micelas de caseína, que são aquelas bolas rosadas. E à direita já está a agregar, a micela de caseína está a agregar, aprisionando os glóbulos de gordura, está amarelo, os glóbulos de gordura, as bactérias, que estão a azul, e começam a formar o que a gente conhece como a coalhada. E dentro daquilo tudo está o líquido, que é o soro. E pronto, isto só para vocês terem uma ideia, quem ainda não teve estas matérias, de o processo de coagulação, o que é que acontece. Pronto, depois da coagulação, o processo avança, começa-se o soro a separar da coalhada, a coalhada é cortada para aumentar a expulsão do soro, que é um processo que se chama acinerse, a expulsão do soro. Depois de coalhada, cortada, é agitada, é posta numa mesa que é muito conhecida aqui na região como a Francela, e é esmiuçada, e a seguir começam-se a encher os moldes. O processo é sempre muito manual. Os queijos tradicionais têm um processo sempre muito manual. E como nós vemos aqui, a maior parte, não quer dizer que seja em todas as queijarias, a maior parte é um processo manual. Depois dá-se a cura. A cura é um processo muito simples. Começa com temperaturas muito baixas para se dar a fermentação, para haver controle microbiano na fase inicial da cura, e acaba com temperaturas altas e umidades relativas baixas. A umidade relativa no início é quase 100%, quase a saturação. O ideal seria ter 10 câmaras de cura para ir lentamente, baixando a umidade relativa e subindo a temperatura, mas isto tecnicamente não é viável. Então o que é que se faz? Há 2 ou 3 câmaras de cura, conforme as queijarias, em que a primeira câmara de cura tem temperaturas mais baixas, isto depois depende um bocadinho do produtor. Há produtores que se gostam de defender, usam temperaturas mais baixas, da ordem dos 6, 7 graus. Em Espanha usa-se muito isto. Os queijos demoram mais tempo a curar, não é? E depois no fim usa-se temperaturas mais altas. Isto pode passar por 2 ou por 3 câmaras, nunca mais que 3 câmaras. Na fase final da cura, quando os queijos começam a encascar, já têm temperaturas mais altas e umidades mais baixas. Outro aspecto importante é o controle depois físico-químico e microbiológico que se faz dos queijos e também do leite. Portanto, todos estes, mas eu não vou entrar muito por aí pelo controle. Vamos agora passar para a prova. Pronto, temos aqui estes exemplares de queijo. Vou só mais ou menos dizer, vamos falar um pouco sobre o que vamos fazer. Depois reunimos todos aqui à frente para provarmos mesmo os queijos. Só um bocadinho antes da prova, mostrar-vos aqui, isto é
uma roda de sensações olfato-gustativas aplicada aos queijos, e está muito nos alimentos, há para o vinho, há para o chá, há uma série de rodas destas nos alimentos. Há alimentos que não têm, que se têm que desenvolver, por exemplo, o INEAV agora tem um projeto que está a desenvolver para o arroz. Há alimentos que não têm este tipo de rodas que se têm que desenvolver. Esta roda é muito importante quando vamos provar queijo e queremos procurar alguns aromas. Por exemplo, eu comecei ali pelos butíricos, pelos amoniacais, que é ali os outros, os acéticos. Aquilo não são defeitos, podem ser ou podem não ser. O pungente é defeito, portanto, há uma série, há uns que são defeitos e outros que podem existir mesmo sem serem defeitos no queijo. Depois temos aqui os lácteos. Os lácteos são muito comuns encontrar em queijos menos curados, frescos ou com tempo de cura curto. Os lácteos, eu dei ali o exemplo do lácteo fervido, porquê? Porque o queijo atabafado tem este aroma. Vocês reparem que há o aroma principal, o secundário e o terciário. O principal é o lácteo, o secundário é o lácteo fervido e depois há o terciário, ainda há um aroma terciário. Que é muito comum este tipo de aromas encontrarmos em queijos frescos. Depois temos, eu depois não fiz, se calhar deixo aqui a roda dos aromas projetada e também se distribui. Depois temos já com os queijos, já quando começam a curar, começam a ter outros aromas. Por exemplo, os vegetais, acontece muito, os vegetais, os frutados, não sei, eu tenho aqui o exemplo dos frutados, das avelãs e os frutos secos, mas também acontece muito, por exemplo, o queijo de São Jorge, no queijo de São Jorge, vou tirar este, encontra-se muito o ananás. Isto é devido aos compostos que se formam durante a cura. Muitas vezes formam-se ésteres que têm estes aromas e temos aí um queijo que tem o aroma a ananás, que não está aqui agora, está lá em baixo, esse roda mais de cabra mais novo. Depois, por fim, os aromas de curas mais prolongadas, estamos a falar de 2, 3 anos, que já são, acontece muito, aromas tostados a café, a caramelo, a chocolate preto, e às vezes as pessoas até perguntam, então mas adicionaram café? Não adicionaram café. O aroma foi-se desenvolvendo e começou a produzir compostos que têm aqueles aromas que muitas vezes até esses compostos são usados em indústria alimentar para aromatizar. Pronto, e agora só para vocês verem os queijos que temos aqui um queijo de cabra fresco atabafado, para provarmos, que é produzido mais ou menos na região do Alentejo. Devia ser produzido na região do Alentejo, mas como não foi protegido, não se fez uma DOP nem uma IGP para o queijo de cabra fresco, como era a ambição do veterinário, que é o veterinário da abóbora, doutor, não, depois do Tempur, aquele, o das cabras, João Fialho. Pronto, como era a ambição do Dr. João Fialho fazer aqui o queijo de cabra do Guadiana, que era um queijo de cabra atabafado, não se fez, e o queijo de cabra atabafado hoje em dia é produzido em todo o país. Portanto, não foi protegido na altura. Aparece nos queijos tradicionais, mas não está com DOP. Aparece lá no Ministério. Depois temos aqui o queijo Minas Canastra, que é do Brasil, não é português, e temos aqui a nossa aluna brasileira que vai falar um bocadinho deste queijo, onde é produzido e como é o sabor. Diz lá como é que... Apresenta lá o queijo.
encontrado a quinase, né, que é o queijo normal, e sal, apenas isso. Então, após a coagulação, eles colocam a adição do fermento, né, que é esse químico, que dá a característica, a principal característica, né, do queijo, que é um gosto um pouco mais ácido, são gosto mais ácido. E após isso, eles fazem o corte da massa, a mexedura, retiram o soro e a salga é feita a seco. Então, eles fazem a salga de um lado do queijo, depois esperam algumas horas, viram o queijo, faz a salga novamente, e a maturação é feita em prateleiras de madeira, mais ou menos de 17 a 22 dias. Esta questão de usarem soro, uma porção do soro, do dia anterior para o dia seguinte, é muito importante nos queijos crus. Cá faz-se, por exemplo, no queijo São Jorge, porque vai sempre compensar algum desequilíbrio microbiano do leite. O soro, enquanto o queijo foi produzido, e o soro tem já algumas bactérias láticas que vão ser inoculadas no dia seguinte. No fundo, funciona como um fermento do próprio queijo. É muito interessante e cá em Portugal usa-se no queijo DOP São Jorge também. O queijo Serpa, que é um queijo que todos conhecemos, que já falei um pouco aqui da tecnologia, mas temos aqui produtores que quiserem também falar um pouco do queijo Serpa. Não queres? Ainda estás a aprender. Depois, o queijo São Jorge é um queijo que eu gosto muito. É um queijo que também tenho tido algumas colaborações com eles na questão da avaliação sensorial, porque eles levam muito a sério a questão da prova e da importância da prova. Eles provam todos os lotes. Em São Jorge, quando compramos um queijo DOP São Jorge, todos os lotes são provados. Tem uma vantagem porque os lotes são maiores do que nas nossas queijarias aqui do continente. Os lotes são de 15 mil litros. Mas o que é certo é que todos os queijos, para serem São Jorge DOP, têm que ser provados. E nós vamos fazer anualmente uma formação a São Jorge. E depois temos o queijo Roquefort, que é um queijo muito conhecido. Para muitas pessoas é o queijo dos queijos, já vi que para a Patrícia não é, mas para muitas pessoas é o queijo dos queijos. É muito conhecido internacionalmente, por todo o mundo. É um queijo de louros azuis, também vamos provar esse queijo. Tem um sabor picante, muito penetrante o sabor, é um sabor muito penetrante e forte. E também sabe a bolor, tem o sabor a bolor. E depois temos, e julgo que é o último, temos o Gouda, que é um queijo muito interessante. O Gouda, há dois tipos de Gouda, como vocês veem ali. Há o Gouda holandês e o Gouda do norte, que é mesmo o que é produzido, o mais clássico. E o Gouda tem interesse, é o Gouda velho, não é o Gouda novo. O queijo Gouda novo é muito semelhante ao queijo bola que nós compramos. O queijo que é interessante no Gouda é o queijo velho, porque eles têm muita cultura dos queijos velhos. E isto são queijos com dimensões grandes e, à medida que vão envelhecendo, vão passando por aquelas fases todas dos aromas todos e vão chegar aos aromas a caramelo, a café, aromas muito pronunciados e muito apreciados pelos apreciadores de queijo velho e de queijo duro. E é um queijo, como é muito controlado, produzido com leite de vaca, é um queijo muito interessante que eu também trouxe para vocês provarem. Pronto, eu só tenho agora a agradecer. Mostro-vos aqui a nossa equipe. Neste momento, nós tínhamos o Pedro Louro, que, como alguns sabem,
infelizmente faleceu no final do ano passado, que era o coordenador lá do laboratório de leites e laticínios. Agora estou eu, está a Sana, que é uma técnica superior, a trabalhar lá comigo, que também está a fazer o doutoramento no cargo. Depois temos um doutorando, que é o Jaime. O Jaime está a fazer o doutoramento em redução de sal em queijo, provavelmente também vem trabalhar em queijo Serpa. E a Chiesa é uma aluna de mestrado. Temos também uma aluna que vai entrar, do ensino profissional, uma Sara Araújo, e vamos agora ter, felizmente, já temos uns PRRs aprovados, um dos quais aqui com o João Dias, o coordenador é o João Dias, que é o Caseus. Temos alguns PRRs aprovados que nos vão possibilitar também ter mais pessoas a trabalhar, e também deixo aqui, quem quiser ir trabalhar connosco, lá no INIAV, alunos, será muito bem-vindo. Quem gostar destas áreas do queijo e dos laticínios, em termos gerais, será muito bem-vindo, e temos uma equipe para trabalhar e para desenvolver trabalhos nesta área. E agora até vamos ter alguns projetos e vamos ter algumas bolsas, que depois o João vai informando as bolsas que vamos tendo. Pronto, era esta a minha apresentação. Agora estou aqui para responder a perguntas. Diz? Antes de provar? Olha, temos o Sr. Dr. Ramiro. Eu sempre faço uma perguntinha. Primeiro queria dar os parabéns pela magnífica apresentação. Aliás, é uma coisa de família, portanto. Mas isso deve ser por ser primo. Mas agora, fora de brincadeiras, em relação ao teu comentário sobre a importância da sanidade, a sanidade resume-se muito àquelas doenças que são transmissíveis aos homens e aos animais, as doenças zoonóticas. Resume-se muito à brucelose, em algumas espécies à tuberculose. Neste momento temos isso praticamente resolvido, mas é preciso a gente perceber que, e mesmo com o leite, é um problema de queijos frescos. Nós temos que perceber que o leite, além de ser uma belíssima cultura microbiana, é também também durante todo esse processo, muito facilmente se pode contaminar. Portanto, há muita coisa para além da brucelose e da parvovirose, infelizmente. Da brucelose praticamente. Sim, e para termos isto resolvido, passaram muitos anos várias inversões. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Beja, isso não estava nada resolvido ainda. Houve várias inversões nas metodologias. Foi. Felizmente resultaram bem, mais facilmente da brucelose do que da tuberculose, uma coisa que a gente se chama a cauda do dragão, andamos ali muito mais simples, para cima e para baixo. Posto isso, queria fazer uma pergunta, que é algo que me tem preocupado, ou que me preocupa de vez em quando, quando vi mostrar os aromas e se acaba a ver, estávamos a falar também de vinhos, se calhar outra coisa qualquer, nesse sítio. A ideia que eu tenho em relação àquilo que a gente dá valor em termos gustativos, sabores, não é? Tem muito a ver com aquilo que comemos em miúdos, daqueles dos paladares que nos habituámos em crianças. E tem muito a ver com aquilo que estamos habituados todos os dias, no fim isso nota-se mais. Faz com que, se a gente disser qual é o leite que tem mais qualidade, ou acabar de tirar da vaca, ou aquele pasteurizado, a tirar na gordura, que não sei o quê, faz lá umas coisas de gordura, se calhar era aquilo que acabava de tirar da vaca, mas se calhar não está, porque a malta mais nova acreditar, nem era capaz de beber sequer. Exatamente. Portanto, isso é algo que tem preocupado sempre na qualidade. E a pergunta que eu faço é, ao estabilizarmos muito o queijo de Serpa, não sei se a ideia é essa, não sei se percebi mal, em termos de queijo de Serpa e outro queijo qualquer, mas pior nestes queijos, é mais difícil nestes queijos com menos produção, não corremos o risco de empurrar o sabor do queijo só para determinadas pessoas que gostam daquilo, até porque está sempre a evoluir os paladares, não é? Pronto, estou a perceber a pergunta que é uma preocupação. É uma preocupação. O que acontece nos outros países, e nós, na altura do Serpa Flora, chamámos cá um especialista espanhol
e uma especialista em queijos franceses, que por acaso até é brasileira, houve essa facilidade de comunicação aqui com... E este percurso já foi feito em Espanha e em França. Pronto, não há como fugir, as autoridades ainda não sabem. As autoridades portuguesas e a delegada ainda não sabem. Mas isto vai ser uma evolução que vai ter que ser feita. Agora, não... porquê? Porque há muitas perdas. Há muitas perdas. Trabalhando o leite cru, acaba sempre por haver muitas perdas, porque há muito queijo que se estraga, não é assim? Portanto, há muitas perdas e os produtores, nestas alturas das perdas, chateiam-nos, não, com razão, porque nós estamos cá para isso, mas batem-nos à porta e nós apercebemos disto, já há muitos anos, há muitas perdas. Agora, depois também há outra questão. Eu, quando vou comprar um queijo, eu tenho que saber que aquele queijo ou foi pasteurizado, ou mesmo que seja cru, foi inoculado com bactérias autóctones, que são autorizadas pelos agrupamentos produtores, que é o que acontece lá fora. Não é um fermento qualquer, é um fermento que é autorizado pelos agrupamentos produtores, que foi desenvolvido a partir das bactérias do próprio produto. O normal nesses países e nesses queijos é haver os dois queijos em paralelo. O queijo mais tradicional, cru, sem inoculação nenhuma, e o queijo que pode ser cru e teve a inoculação para ajudar o leite a fermentar, ou até quem quer, mas isto, por exemplo, em França já não é muito comum, é pasteurizar o leite depois, em Espanha é, mas em França já não é muito comum, pasteurizar o leite e adicionar culturas de arranque, e é um produto completamente, como tu dizes, é um produto completamente normalizado, estamos a falar já de um produto industrial, não é artesanal. Portanto, a questão aqui é dar a possibilidade legal e tecnológica e científica aos industriais de ter estes caminhos. Mas eles têm que o fazer com honestidade, não podem estar a fazer queijo com inóculos, mesmo que autóctones, e estar a dizer que estão a fazer queijo com leite cru sem inóculos. Porque o comprador tem que ter garantias e isto tem que ser controlado. Mas eu percebo a preocupação, a tua preocupação. A minha pergunta era talvez um bocadinho mais longe, era se não é possível ter vários tipos de inóculos dentro do mesmo queijo. Não, isso em princípio... Macios, não seria? Isso em princípio é... Com caminhos diferentes depois em termos de paladar. Isso em princípio é. Por exemplo, até já se fala, noutro projeto que temos, que é um projeto de cargo, que tem sido vários projetos até sucessivos, até já se fala em ter diferentes tipos de queijo. Por exemplo, este Paulo Barracosa, que fez os filmes que eu apresentei aqui, ter diferentes tipos de queijo com diferentes tipos de carne, porque há carnes que têm enzimas mais proteolíticas, que têm desenvolvidas mais a carnosina B, que é uma carnosina mais proteolítica, menos específica, e que faz os queijos mais amanteigados, mas isto já está perfeitamente... E ele, se quer um queijo mais amanteigado, usa este cardo daquela linha de cardos, que ele tem isso tudo catalogado. Se quer um queijo mais duro, usa cardos daquela linha de cardos. Isto também se pode fazer com o próprio cardo. E, evidente, com os inóculos também, porque destas bactérias, há bactérias que produzem mais enzimas proteolíticas e, portanto, vão dar queijos mais amanteigados, e bactérias que não são tão proteolíticas e que vão dar queijos mais duros. Isso pode-se fazer, pode haver um caminho de haver queijos, de certo modo, diferentes, conforme o interesse do mercado. Pegando ali há pouco na apresentação da Manuela, aí até as duas apresentações completaram-se muito bem, e a Manuela terminou quando estava a falar, quando passaram para falar e os resultados, e que podia ser uma das alternativas para o DOC era utilizar os inóculos.
A pergunta é, será que isso depois não desvirtua um pouco esta imagem que se tem nestes produtos artesanais, que ao fim e ao cabo... Então, mas isso foi o que eu respondi há pouco. No fundo é fornecer aos produtores uma alternativa, principalmente uma alternativa para os leites piores, de pior qualidade, para utilizarem aqueles leites. Mas não só, pô-los em igualdade de circunstâncias com o que se passa nos outros países. Nós compreendo o que tu dizes, que é estar a desvirtuar, no fundo, o produto, mas o que é certo é que há muitas perdas de qualidade, devido à qualidade do leite, e isto é uma solução, este desenvolvimento de bactérias lácticas, que estão todas aqui no Politécnico, a Teresa tem-as todas aqui conservadas, portanto, estão todas prontas a utilizar. É uma biblioteca de todas a microbiota do queijo Serpa, que o Politécnico tem, que é um valor inestimável, e que se está a pensar também fazer para outros queijos, mas pode, de facto, desvirtuar, mas nós também temos que olhar para a viabilidade económica das explorações, não é? E das indústrias. E o que acho que se tem que fazer é comunicar o que se faz, que é o que fazem os franceses. Eu tenho este queijo, que é camembert, que é feito com leite cru sem inóculos. Mas há este queijo que é camembert que já foi pasteurizado. Nós não apanhamos nenhum camembert genuíno aqui praticamente, a não ser em lojas muito específicas. Porquê? Porque são todos feitos com leite pasteurizado. Também não se designam camembert da Normandia, mas o que é certo é que estão no mercado com camembert. E os nossos industriais estão a concorrer com estes queijos. Nós não podemos fechar os olhos a isto. Os nossos industriais concorrem no mercado internacional com estes queijos. Como outra coisa, não conseguimos pôr um queijo nos Estados Unidos. Eu não vejo qual é a utilidade. Portanto, isto é uma evolução que se vai dar, mais tarde ou mais cedo. É uma evolução que vai ter que ser dada. Que pode desvirtuar, mas também pode não desvirtuar havendo agrupamentos de produtores fortes que controlem e havendo responsabilidade dos produtores de comunicar o que estão a fazer. Até que enfim. A utilização do soro, como no Canastra, como no São Jorge, é viável com um queijo tipo Serpa? É. E iria substituir esse tipo de Serpa? Não substitui na totalidade. E tem que fazer sempre com experimentação. A diferença é que quando se usa estes starters, sabe-se exatamente o que se está a usar, a quantidade que se está a usar. E o soro está-se um bocadinho no desconhecido. Com mais experiência, lá no Brasil ou em São Jorge, eles já sabem a quantidade que costumam usar e que corre bem. Pode ser viável fazendo experiências, usando pouco ao início e depois vai-se acrescentando, portanto, acaba por ser viável. No fundo, estamos a ajudar o leite a arrancar. Vamos ajudar o leite a arrancar. E tu, principalmente, não fazes queijo DOP, mesmo que fizesse, eu não via porque não. Mas não fazes queijo DOP, podes experimentar. Isso seria o soro e não o sorelho, ou seja, o pré-fervido. O sorelho nunca, porque o sorelho é fervido. Acabou. Em termos de bactérias láticas, o sorelho acabou. Tem que ser sempre o soro. De preferência filtrado, pronto, com alguns cuidados, não é? Mas não vejo por que não experimentar, porque é feito em algumas tecnologias. E é uma forma de valorização. E é uma forma de valorização, sim.
tenho outra. Que é, Sim. eu vi aquele tipo de grana padano, aquele que me mandou a dica logo das pessoas com ideias. Eu já tinha tido, mas tinha-me dito que o cardo não seria o coagulante ideal do Não, leite de longa duração. não. Pois, porque a ligação, Nem o leite cru. a ligação vai-se partir toda. Não, mas aquilo aquilo é feito para o mercado dos vegetarianos. E então, o cardo não é porquê? Uma questão de valor. Para já, uma questão de valor. Segundo, é muito proteolítico. Pronto. Não é o normal para aqueles queijos de cura prolongada. Nem acho, isto até pode ser uma heresia, nem acho que o cardo seja um queijo muito normal no queijo de Évora, porque o queijo de Évora é um queijo que é consumido seco, portanto não era necessário o cardo, que ainda por cima é um produto muito caro. O cardo é interessante em produtos de pasta mole. Mas o Évora está fechado para cardo, então não podem usar o coelho também no É só cardo. Só cardo. Esses queijos utilizam o cardo para comunicarem o queijo para vegetariano. E já não é só o queijo para vegetariano, é o queijo para vegetarianos apreciadores de queijos duros, por exemplo. E usam o cardo, pronto, não sendo o coagulante mais apropriado, coagula e faz um queijo. E o queijo é bom porque aquele queijo, o de baixo, eu até o comprei. Textura visual, chamamos assim, ele parecia muito bem, parecia Sim. semelhante ao grande padano. É. Como é que fazem aquela ligação só com carne? Não precisa de ser ajustado com alguma coisa. O carne só chega àquela. Pois, eu não conheço a tecnologia. Onde é que ele estava? Está mais para trás, é mais para trás. Eu não conheço a tecnologia. Aquilo eu fui ver à internet. E aquilo era uma família, tu se fores apontares aí o nome, Quinara, isso é de Sinara. Quinara, vais ver à internet, é uma família que estava preparada para fazer grana padano ou parmesão ou assim, que é mais ou menos a mesma coisa, não é? E que os regulamentos, o que dizem lá na internet, como as exigências têm vindo sempre a aumentar do queijo DOP, e então resolveram mudar um bocadinho a agulha e começaram a produzir este queijo. E eu encontrei este queijo, foi a Itália, foi no aeroporto de Roma, por acaso estava lá no aeroporto. Mas porquê que isso é para vegetarianos? Até os vegetarianos não tem o coalho animal. Que é, o leite, os vegetarianos podem consumir leite. Não dá é para os veganos. Sim. Já não consigo ir com Vamos à prova.